Senhor Deus e Pai, nos colocamos em Tua presença nesta manhã mais uma vez, neste ambiente de glória com a Tua presença, neste ambiente, Senhor, em que nós podemos realmente sentir a Tua presença. Pai, derrama ainda mais da Tua presença através da Tua palavra nesta manhã. Nós queremos mais de Ti, queremos conhecer o Teu propósito e a Tua vontade para nós. Meu Deus, que a Tua palavra seja revelada a cada coração, conforme a necessidade, o problema, a dificuldade, conforme, meu Deus, a dúvida que está no coração, que o Senhor tenha respostas, direção, correção, apoio, incentivo, Senhor, para que todos nós possamos vencer. Esse é o objetivo dessas mensagens que o Senhor nos direcionou, Pai, para sermos vencedores em todas as áreas. Então, Pai, em nome de Jesus, traz a revelação da Tua palavra. Pai, tomamos a autoridade, Senhor, e repreendemos toda ação contrária, maligna, diabólica, humana, carnal, tudo aquilo que tenta impedir, atrapalhar. Que todos nós sejamos aqui, Senhor, focados, corpo, alma e espírito, conectados na Tua presença, Senhor, para que possamos receber a Tua verdade nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém. O nosso tema hoje é vencendo o medo com Josué. Põe lá para mim, obrigado. Digam vocês. Vencendo o medo com Josué. Não precisa ter medo de falar não, viu, gente? Vamos lá, todo mundo junto? Vencendo o medo com Josué. Josué, capítulo 1, versículos 5 e 6, pelo menos por enquanto. A gente vai ler mais textos, mas esse aqui para a abertura da nossa palavra. Diz assim, ó: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Fala amém. Amém. Então, irmãos, o nosso contexto aqui histórico é importante entendermos. Eu sei que muitos de vocês conhecem a história, mas nem todos, né? Temos pessoas novas que estão começando a conhecer a palavra. Israel tinha sido escravo no Egito por mais de 400 anos. Ali eles chegaram com 72 almas, 72 pessoas, e quando saíram de lá, eles eram cerca de 3 milhões de pessoas. Nesses mais de 400 anos, eles sofreram uma grande parte desse tempo como escravos, lutaram, clamaram a Deus, e Deus enviou um libertador chamado Moisés. Moisés foi até o Egito, confrontou o faraó. Deus deu 10 sinais, 10 pragas. O povo saiu do Egito com saúde. Deus curou todo mundo para poder viajar no deserto. Eles eram escravos e Deus trouxe prosperidade. O Salmo 103 diz que eles ficaram prósperos, ficaram saudáveis. Eles foram indenizados pelos anos de escravidão e receberam ouro e prata. Foi uma grande bênção. Agora eles tinham riqueza, saúde, e eles caminharam pelo deserto. Ali no deserto, Deus primeiramente derrotou ainda um inimigo que tentava lutar contra eles. O exército de Faraó foi derrotado na travessia do Mar Vermelho. O mar abriu, o povo de Deus passou. O inimigo tentou passar no mesmo caminho, e o Senhor fechou o mar. O exército de Faraó foi derrotado ali. Dali em diante eles começaram a caminhar e se prepararam para entrar na terra prometida. O projeto era um projeto de alguns meses somente, com aquele povo atravessando o deserto. Em Números 13 nós temos uma descrição, depois que Deus deu as leis para o povo, ensinou como eles deveriam ser como nação, as leis, os princípios, através de Moisés. E aí Deus fez o quê? Deus falou: agora eles vão conhecer a terra, vão espiar a terra, e vocês vão ver como é a terra para vocês dominarem. Isso está em Números 13, essa descrição mais clara. E aí eles enviaram 12 espias, um líder de cada tribo. E eles foram e viram realmente que a terra era próspera, que a terra era boa. Eles viram que a terra realmente produzia muita coisa. Mas eles também viram que havia cidades muradas, e havia uma região, não era a terra toda, uma região montanhosa em Hebron,
havia um lugar onde haviam homens muito grandes, como gigantes. E era verdade. E esses 12 homens voltaram, e quando eles foram dar o relatório para Moisés, diante de todo o povo, da liderança, a Bíblia diz que eles difamaram a terra. Disseram, realmente a terra é boa, ela produz muita coisa. Eles trouxeram amostras da abundância da terra. Mas aí eles, além de dizerem a verdade sobre o relatório, quer dizer, diz a cidade é assim, as cidades são assim, tem muita prosperidade, cidades muradas, ali tem gigantes, isso é um relatório. Aí eles resolveram por conta própria dar a opinião deles. O que é opinião? O que eu penso. Relatório é um fato. Fato. Cidades assim, assim, prosperidade, uma pequena região que há alguns homens gigantes, não é uma cidade de gigantes, não, alguns gigantes. E eles resolveram aí entrar com a opinião deles, 10 homens, e começaram a dizer, nós vamos morrer, nós somos lá, não temos condições de vencê-los, nós nos sentimos como gafanhotos, e eles nos veem como gafanhotos. Quer dizer, tudo estava na cabeça deles, a mentalidade deles. E o povo desanimou, começou a chorar, se revoltou contra Moisés, contra Arão. Foi uma coisa terrível. Chegaram até o ponto de querer levantar uma nova liderança e até querer apedrejar Moisés e Arão. O negócio foi feio. Aí Caleb e Josué se levantaram, defendendo a promessa de Deus, o compromisso de Deus, mas não teve jeito. O povo não quis guerrear, não quis conquistar a terra. Consequência disso, muitos morreram, logo, rapidamente, e Deus falou, nenhum desses homens que não creram em mim, nenhum desses homens, quando eu falo os homens, eram os homens que estavam aptos para a guerra, em média, de 20 anos até cerca de 60 anos. Nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi. Nenhum deles. E passou 40 anos no deserto. Agora uma nova geração se levanta. Agora aqueles homens que não quiseram entrar foram morrendo. Alguns mais rápidos, demoraram. Aquela geração de homens aptos para a guerra morreram. Levanta uma nova geração. E agora Deus fala, é o momento de entrar numa nova fase. Deus leva Moisés e leva Arão. Quando fala leva, assim, quer dizer, eles morreram. E agora surge uma nova geração sob uma nova liderança. E o líder desse povo novo agora, essa nova geração, é Josué. Então, nesse contexto, o Senhor diz para ele assim, você nunca será derrotado. Fala amém. Amém. Deus diz, eu estarei com você como estive com Moisés. Isso é uma promessa poderosa. Porque a Bíblia diz que não houve um profeta como Moisés. Agora, pastor, isso quer dizer que ele seria igual a Moisés? Não, Deus falou, eu vou estar com você assim como estive com Moisés, mas respeitando o chamado, a vocação e o propósito de Josué. Deus não falou que Josué ia ser igual a Moisés. Deus disse que Deus estaria com ele assim como esteve com Moisés. Ele seria diferente, mas teria também a mesma direção de Deus. Amém? Então, aí Deus dá um conselho para ele, diz assim, olha, seja o quê? Vamos lá, vocês já começaram o jejum hoje? Era para começar amanhã, gente. Meu Deus. Acho que a cantina sobrou as coisas tudo lá na cantina hoje, né? Vamos lá? O que Deus disse para ele? Seja forte e corajoso. Por quê? Porque você vai comandar este povo quando ele tomar posse da terra que prometi aos seus antepassados. Porque Josué vai fazer o quê? Vai o quê? Comandar o povo para tomar posse. Quer dizer, é uma segunda tentativa. A primeira não deu certo. Agora é um segundo momento. Uma nova geração, um novo líder, tudo novo. Com Moisés foi bom? Claro que foi. Moisés é um abençoado. Moisés fez uma primeira parte. Qual foi a primeira parte de Moisés? Tirar o povo do Egito. Trazer as leis, a estrutura, tabernáculo, enfim. Foi muito bom, irmãos. Foi poderoso demais. Inquestionável a liderança de Moisés. Um homem manso, um homem abençoado. Um pastorzão, né?
um profeta poderoso, mas agora chegou um novo tempo, um tempo de conquista, um tempo de força para vencer os obstáculos, para vencer o medo e ir para cima e conquistar, né? Então agora Deus está dizendo: seja forte e corajoso. Então, irmão, Josué tem uma missão. Tem o quê? Comandar milhões de pessoas numa travessia e conquista de uma nova terra. Bem vocês? Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá? Josué. Então Josué é o líder, ele não vai fazer sozinho. Ninguém faz nada sozinho, tá, gente? Esquece. Eu sou de Deus, eu sou abençoado. Esquece, você não vai fazer nada sozinho. Você tem a bênção de Deus, claro, mas você vai ter gente com você te ajudando. Nesse povo, tudo aqui vai ter liderança, comando, enfim, todos os níveis de trabalho. Mas ele tinha uma missão, que era fazer a travessia desse povo, tá? Por quê, irmãos? Porque eles teriam que, para entrar na terra, eles teriam que, o primeiro desafio, que era atravessar o Rio Jordão. Para alguns parece fácil, mas a Bíblia diz que aquela época era a época da cheia. O rio transbordava sobre as suas margens, né? Com mulher, com criança, com idoso, era muito mais difícil. E eles teriam que começar a conquistar a terra. Agora sim, eles estavam no processo de conquista. Então esse era o desafio: eles iam conquistar a terra que eles iriam ficar, que eles iriam morar, que eles iriam ser nação, né? Vão formar um país ali para os israelitas. Aí vem uma pergunta: quando Deus apresenta esse desafio para Moisés, para Josué, será que Josué sentiu medo? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Sério? Vocês acham isso? Meu Deus do céu. Ele sentiu, e não foi pouco. Sabe por que ele sentiu medo? Porque é ser humano. Ele não é um super-herói, ele é um ser humano, como eu, como você. Um homem de Deus, abençoado, um grande companheiro, um apoio para Moisés, claro. Mas como Deus falou: agora é você. Irmãos, preste atenção. Esse aqui faz na nossa vida que Deus fala assim: agora é você. Fala para o seu vizinho: agora é você. A gente ora, irmãos, para Deus fazer a vontade dele. A gente ora para crescer, para melhorar, para vencer, para viver o propósito de Deus. Deus fala assim: agora é com você. E nessa hora, o que a gente faz? Pastor, é natural sentir medo? Sim ou não? Sim, somos humanos. O que não é natural para quem serve a Deus é deixar que o medo domine o seu coração. Sentir medo é natural, mas você não pode deixar que o medo domine a sua mente, as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. O medo não pode ser o Senhor da sua vida. Vou repetir: o medo não pode ser o Senhor da sua vida. Digam vocês. O medo não pode ser o Senhor da sua vida. Então, pelo que eu sou guiado, pastor? Pela palavra de Deus. Deus falou para Josué: seja o quê? Forte e corajoso. Se você for forte e corajoso, você vai conseguir comandar e fazer tudo o que eu fiz, né? Tudo que eu falei que iria fazer. Então, irmãos, qualquer pessoa que quer vencer na vida, preste atenção, tem que ser forte e corajoso. Ninguém vai ser vencedor se escondendo, se esquivando, dando desculpas, reclamando, murmurando. Irmãos, vencedor não é um murmurador. Preste atenção, acompanhe. Gente que gosta de murmuração, reclamação, fofoca, contenda, é gente que nunca vence na vida. Preste atenção, é só você observar. Por quê, irmãos? Porque Deus não está nisso. Quem está focado em fazer o que Deus tem para fazer, não perde tempo com essa bobagem. Porque ele sabe o que precisa fazer, ele sabe o que tem que comandar, ele sabe o que precisa fazer. Então, irmão, Josué, ele era um líder já dentro do povo. Ele já era um líder. Ele lutou guerras a comando de Moisés. Só que agora não tinha mais Moisés.
E essa é a grande questão. A gente às vezes é muito forte, muito pegado, mas quando chega a hora da gente começar a fazer, a gente sair da partir da gente recua. Ah, não, isso não é para mim. Ué, mas se Deus falou que é para você, é para você. Não, você acha que Deus está enganado? Deus se engana, não? Deus erra? Ai, pastor, eu acho que Deus errou, porque Ele me chamou. Deus te conhece antes de você nascer. Pastor, mas como é que Deus me conhece? Te conhece. Ele te criou para isso, para esse momento. Existem momentos na sua vida que quando Deus pensou em fazer algo, Ele criou você para executar aquilo. Quando você desanima, quando você desiste, quando você recua, você está frustrando os planos de Deus para a sua vida, e tem gente que depende de você. E não estou falando da sua família não, tá? E aí você recua atrás da vida de um monte de gente. O povo deveria atravessar o deserto com 3 meses. Ficou 40 anos. Então tem gente aqui hoje que está atrasando a vida dele e a vida de outras pessoas, porque você está fugindo do seu chamado, da sua vocação. Você deixou o medo ser o Senhor da sua vida. Pastor, mas você não falou que é normal sentir medo? Claro, é o primeiro sentimento que vem. Mas o medo é o oposto da fé. Se eu creio na palavra de Deus, na verdade de Deus, eu vou lutar, vou confrontar o medo para impor a fé que eu tenho no Senhor. Fala amém. Amém. Então, irmãos, Deus disse para ele, né? Seja forte e corajoso. Então, Deus falou, olha, não recua. Não deixe esse sentimento dominar o seu coração. Seja forte e corajoso. Irmãos, presta atenção numa coisa, ó. Josué não era covarde, mas tinha consciência das responsabilidades de sua missão. Ele não era covarde. Josué já tinha lutado guerras com Moisés. Nós temos o caso clássico de Josué lutando uma guerra, e a guerra pegou, foi pesada, e aí Moisés vai interceder, ajudado por Arão e por Hur, que levantavam suas mãos, mas quem estava lá no campo de batalha era quem? Josué que comandava. Então não é que Josué fosse um cara covarde, não. Mas quando você se coloca diante de um nível de responsabilidade, uma nova fase na sua vida, em que você vai desmamar, em que você vai o quê? Pastor, eu não vi esse versículo na Bíblia, mas eu estou falando para você, não é versículo não. O que é desmamar? Significa que agora você vai estar como cabeça em alguma coisa. Porque às vezes é muito mais cômodo para nós estar em alguma posição em que eu trabalho, claro, me esforço, mas a responsabilidade não é minha. Porque existe diferença entre trabalho e responsabilidade. Tem gente que tem responsabilidade. O peso cai sobre eles, a responsabilidade. O que fez Josué tremer era a responsabilidade, não era trabalho. Josué não tinha medo de trabalho, Josué não tinha medo de pegar a espada e lutar. Ele já tinha demonstrado isso na primeira fase, quando tentaram ir para a terra a primeira vez, já demonstrou coragem. Depois ele lutou pelo exército de Israel, comandou o exército de Israel, e eram homens que não eram adestrados para a guerra, mas mesmo assim ele comandou esse grupo. Então ele não era covarde. Mas por que ele sentiu medo? Porque agora a responsabilidade recaía sobre ele. Presta atenção. Você só vai viver novos níveis, você só vai conquistar se você entender que junto com a conquista virá responsabilidades. Pastor, eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. Ai, pastor, eu tenho orado, Deus vai me promover no emprego, vou ser encarregado, vou ser chefe, vou ser um diretor. Amém, amém. Mas lembre-se, vou ganhar muito mais, é bom, não é? Eu não vou ficar fazendo aquele serviço chato, agora eu vou comandar, maravilha. E as responsabilidades? Subiu posição, aparece mais responsabilidade. Pastor, o senhor não está falando nenhuma novidade, eu já sei disso. É por isso mesmo que eu estou falando. É porque tem gente que não sobe na vida porque tem medo de responsabilidade. Ele quer subir,
Ele sonha em subir, ele sabe que foi chamado por Deus para subir na vida, para crescer, para prosperar, para comandar. Mas ele não vai porque tem medo de responsabilidade. Irmãos, preste atenção. Não deixe o medo dominar o seu coração. Fala para o seu vizinho, não deixe o medo dominar o seu coração. Então, irmãos, eu coloquei, Josué não era covarde, mas ele tinha consciência das responsabilidades de sua missão. Quais eram as responsabilidades da sua missão? Vamos ver, eu fiz uma pequena lista assim, sugestiva, né? Comandar quem quer e quem não quer. Sério, pastor? É assim mesmo, é? Ele ia ter que comandar quem quer, tá no negócio, né? E quem? Porque ele era o líder de todo mundo. Não dá para ser líder só dos bonzinhos. Ai, pastor Almarides, eu estou orando. Quando eu começar a minha célula, Deus vai me dar os discípulos assim, maravilhosos. Amém? Tem alguma coisa errada nisso? Não, nada disso. Não tem nada de errado se orar por discípulos maravilhosos. Mas você vai ter que assumir a responsabilidade de discípulos. Discípulo não vem pronto. Não dá para você comprar e fui no mercado ali, não. É mercado importado, eu quero uns discípulos de um nível diferente. Fui lá comprar uns discípulos alto nível. Você entender que você vai liderar quem quer e quem não quer. Faz parte do trabalho. Faz parte do pacote. Ele iria comandar corajosos e covardes. Ele iria comandar esforçados e preguiçosos. Tem isso também, pastor? Tem, claro que tem. Comandar visionários e realistas. Aquele que só vê o que está diante do olho. E vai comandar gente querendo. Você entendeu? É um que puxa para cá, o outro que puxa para lá. O visionário quer correr rápido porque ele quer conquistar. O realista fala, não é bem isso. Não é? Então, é gente que quer trabalhar e tem os preguiçosos que não querem trabalhar. Então, num ambiente em que tem gente, seja na igreja, na liderança de célula, como uma igreja, um departamento, uma rede, ou seja lá no trabalho onde você está, na direção onde você está, que você tem uma promessa, tem uma bênção para você crescer. Pastor, eu não vou trabalhar para ninguém. Ó, sentir firmeza. Eu vou ser meu próprio chefe. Perigoso. É ruim? Não. Mas eu vou dizer para você, a pessoa mais difícil de comandar é você mesmo. A gente comandar a gente mesmo é a coisa mais difícil que tem. Então, ser o próprio chefe é bom? É. Mas a primeira pessoa que você tem que comandar é você mesmo. Você vai crescer, vai prosperar, vai abrir um negócio, uma empresa, um e-commerce, né? Agora que está o pessoal trabalhando na internet, maravilha. Você está preparado para lidar com gente? Com fornecedor? Está preparado para lidar com sim, com não? Que gente que vai, que não vai, que diz que vai, depois não vai, que promete, jura de pé junto, vai fazer, depois não faz. Eu não estou aqui para desanimar você, eu estou dizendo o seguinte, Deus quer nos levar a um novo nível. Não é para você desistir nem desanimar, mas é para você entender o seguinte: se você não se apegar com Deus, não for forte e corajoso, você nunca vai sair do tipo de vida que você vive hoje. Deus nos chamou para coisas grandes, fala bem, mas tem que levantar a cabeça e andar, e fazer. Então, irmãos, outra coisa, pessoal para Josué, a luta pessoal dele, ele não era nem profeta, e nem pastor. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Ele não era, ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. Agora ele tinha que ser guerreiro, profeta e pastor. Lembre-se, sobe o nível, apresentam-se novos desafios. Coisas que você nunca fez, coisas que talvez você fugiu, falou, isso não é para mim, agora vai se apresentar para você e você vai ter que abraçar. A vida é assim, fala amém. Irmãos, tem gente que está falindo, presta atenção,
falindo na instituição mais básica que existe, casamento. Por quê? Porque casamento é assim também. Mesma coisa, o princípio que está aqui é a mesma coisa. Eu sou solteiro, a vida é minha, quero casar. Vai, vida, casa. Agora, o Deus já manifestou ali. Agora, você vai ter responsabilidades. Seja você a mulher, ou seja você o marido, ou a esposa. Se vierem os filhos, você vai ter que liderar. Fala, amém? Então, irmãos, a verdade é, se você quiser ser ou ter alguma coisa na vida, você vai precisar assumir responsabilidades. Porque senão você vai ser sempre deixado de lado. As pessoas nunca vão contar com você, porque quando chega a hora de você vencer, você foge, você arrega, você fica com medo. Entendeu? Você ora, está ali, as pessoas confiam em você. Aí fala, agora vem para cá, vamos. Aí a pessoa, não, isso não é para mim, não é meu chamado. Irmãos, não perca as oportunidades. Por que eu estou falando essa palavra para vocês, irmãos? Porque Deus tem falado com esta igreja. Fala amém, irmãos? Amém. Deus já tem dado uma palavra para a gente já há algum tempo, algumas vezes, confirmando que nessa igreja Deus quer levantar uma geração de gente próspera, de gente que conquista. E eu quero dizer para você, ter dinheiro significa ter responsabilidade. Administrar dinheiro tem que ter responsabilidade. Prosperar tem que ter responsabilidade, senão não adianta nada. Ninguém prospera sendo irresponsável. Até uma prosperidade tem a ver com responsabilidade. Então, a promessa que Deus fez para nós, como igreja, de prosperidade, de crescimento, Deus tem falado por pessoas diferentes, lugares diferentes, dizendo que vai prosperar, que vai levantar uma geração nesta igreja para um avivamento. Fala amém. Amém. Para prosperar pessoas, para que sejam abençoadores da missão, abençoadores, vão prosperar na sua vida, vão crescer na sua vida, vão empreender, vão prosperar, porque vão financiar o reino de Deus. Entendeu a responsabilidade? Deus não vai só prosperar você, Ele vai prosperar e transformar você numa pessoa que financia a sua obra. Olha que coisa linda. Mas se você tiver medo de assumir responsabilidade, você vai chegar onde? Não. Você vai ser sempre mandado, você vai ser sempre explorado, você vai ser sempre humilhado. Por quê? Porque chega na hora de você crescer, você fica com medo. O Espírito para você crescer já está em você, que é o Espírito de Deus. Fala amém. Amém. Não é falta de unção. Deus não falou para Josué, busca mais unção. Já tinha unção. Tem gente que faz 10, 20 anos está na igreja e diz, Senhor, eu quero mais unção. Unção para quê? Para fazer o quê? Eu quero mais poder. Poder para quê? Você está fazendo o quê com o poder que Deus está te dando? Então, irmãos, a gente ora e não faz nada com o que Deus traz para nós. Então você percebe que Josué sentiu aquele medo, por quê? Porque havia responsabilidades envolvidas, como qualquer ser humano. Citamos alguma. E a última que dizia, não ser profeta nem pastor como Moisés. Porque ele pensava, como é que eu vou substituir Moisés? Que Moisés não era uma pessoa comum. Não dá para comprar um livro, 7 passos para ser como Moisés. Hein? Seja como Moisés em 30 dias. Não tinha um livro assim, né? Não tinha um podcast, né? Siga esses passos e você será como Moisés. Não tinha nada disso. Mas sabe o que ele tinha? Primeiro, ele tinha fé, fala amém. Mas ele tinha o quê? Convivido com Moisés, aprendido. Isso trazia responsabilidade para ele, um peso, claro, que ele sabia como era Moisés. Mas ele junto com Moisés, a unção de Moisés transbordava sobre a vida dele também. Fala amém. Quando você está perto de pessoas abençoadas, a unção transborda, cai sobre você. Você nem percebe. E as situações que você vai vivendo vão lhe preparando para o que Deus irá fazer. O problema é que às vezes a gente não se tocou ainda aonde Deus está nos levando. Às vezes quem nos
lidera já viu, muitas vezes, aonde nós iremos chegar. Às vezes tem irmãos à nossa volta que já viram onde nós vamos chegar. E a gente não consegue ver porque a gente não está olhando para isso. Então há desafios, irmãos. Mas não pense que Deus vai colocar alguém que não esteja preparado para isso. Porque a preparação, Deus já sabe antecipadamente e Ele já vai preparando antecipadamente. Fala amém? Amém. Continuando, né? Então, ele tinha uma responsabilidade, ele sabia das suas responsabilidades, ele sentiu medo, e aí Deus fala, seja forte e corajoso. Aí vem uma pergunta, mas como tornar-se forte e corajoso? Vem uma pergunta? A próxima tela, por favor, é essa que eu estou falando. Vamos lá? Mas como tornar-se forte e corajoso? Digo vocês. Mas como tornar-se forte e corajoso? Essa é a grande questão. Se o caminho para vencer é ser forte e corajoso, como é que eu vou me tornar forte e corajoso? Porque Deus fala, seja forte e corajoso, mas Deus diz como ele será forte e corajoso. Fala amém. Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então Deus diz, seja forte e corajoso. Aqui já é a segunda vez. Deus falou no outro texto, agora fala de novo. Seja forte e corajoso. Agora Deus fala, como é que você vai conseguir ser forte e corajoso, Josué? Né? Como é que você vai conseguir? Pastor, mas eu sempre fui uma pessoa meio insegura, meio medrosa, eu tenho umas dúvidas na minha mente, mas tem como você vencer isso. Porque às vezes a gente pensa assim, sabe qual é o pensamento que a gente tem? É que gente vencedora não sente medo, é que gente vencedora não tem dúvida, é que gente vencedora não passa por problema. Isso é uma mentira. Passa por tudo isso. Mas qual a diferença entre pessoas vencedoras e as que não vencem? É a atitude que a pessoa tem diante das dificuldades e diante das responsabilidades. Enquanto uns fogem, se escondem, outros se apresentam e dizem, eu vou para cima. Mas que coragem é essa, pastor? Né? Irmãos, vamos ver aqui o conselho que Deus dá para Josué. Eu coloquei 3 pontos desses versículos aqui. Primeiro, viva de acordo com toda a lei. Então, o primeiro ponto, primeiro conselho que Deus deu para Moisés, ser forte e corajoso. Viva de acordo com toda a lei. Quer dizer, se você fizer as coisas do jeito certo, as coisas vão dar certo para você. Simples assim. Não é nada complexo. Está lá. Era muito mais difícil para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, para Jó viverem, porque eles não tinham uma lei. Agora Moisés vem e traz uma lei. Moisés traz princípios, a nação vai ser regida assim, quando acontecer isso, faça assim, quando acontecer dessa maneira, cuide disso, cuide daquilo, estava tudo na lei. Agora havia uma lei. Agora eles iriam ter que tomar posse da terra e colocar essa lei para funcionar, porque eles vinham de escravidão, ou uma geração que cresceu ou nasceu no deserto. Então eles não eram uma nação ainda organizada, um país formado. Eles vão ter que trabalhar. Então o conselho que Deus dá para Josué, viva de acordo com toda a lei. Primeiro, por que Deus fala viva? Porque antes de você falar, você precisa viver. Porque se ele falasse, se ele não vivesse, haveria um conflito. As pessoas ouviriam o que ele estava dizendo,
mas ele mesmo não faz. Talvez, irmãos, esse seja um motivo, não é o único, mas é um dos motivos porque às vezes a liderança da pessoa não vai para frente. Porque ela fala para os outros fazerem, mas ela não faz. Certo? As pessoas seguem principalmente o que elas veem nas outras pessoas. Então, o primeiro princípio: viva de acordo com toda a lei. A lei está aí. Moisés já trouxe a lei. Agora você tem que viver conforme toda essa lei. É o primeiro princípio. Diga para o seu vizinho: viva de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, por que, irmãos? Porque ninguém vai poder apontar sua liderança. As pessoas podem imaginar, podem falar o que não é verdade, mas nunca vão poder dizer para os outros: fulano não é uma pessoa de Deus, a pessoa não é uma pessoa correta, não é uma pessoa verdadeira. Por quê? Porque eles estão vendo que a pessoa está vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus. Segundo conselho, ele diz assim, ó: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Então, primeiro viva, e depois fale. Fale. Por quê, irmãos? As pessoas aprendem assim, as pessoas vão crescer assim. Fale. Por quê, irmãos? A questão do falar tem muito mais do que ensinar um princípio. O falar tem a ver com o profético. O falar tem a ver com trazer à existência aquilo que não existe. Então, nós comandamos o mundo espiritual. A chave que nós temos para o mundo espiritual está nas nossas palavras. Então Jesus diz assim, ó: pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então as palavras têm poder. Então aquilo que você fala é aquilo que irá acontecer. Por quê, irmãos? Porque o mundo espiritual é comandado principalmente, não é exclusivamente, mas principalmente por aquilo que falamos. Então vigia sobre o que você está falando. Então o conselho é: não fale de outras coisas, não fale bobagem, não reclame, não murmure, não fale o que você acha, o que você pensa. Fale sempre. Fale quando? Sempre. Só de vez em quando? Não, sempre do que está escrito no livro da lei. O quanto nós temos falado das coisas de Deus no nosso dia a dia. Lembrando que esses princípios valem para qualquer ambiente. Não é só aqui na igreja. Não é só na nossa casa. É também no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os ambientes. A nossa base, a nossa referência está na palavra de Deus. Quando Jesus venceu Satanás, ele não venceu com voadora, raio vermelho, raio azul. Não é? Foi assim, não? Não lançou raios sobre o capeta? Hein? Deu um rabo de arraia nele, uma voadora no peito? Foi, não? Não. Como é que ele venceu Satanás? A palavra. As 3 tentações que Satanás apresentou para Jesus no deserto foram respondidas com a palavra. Então Jesus era o exemplo. Ele vivia a palavra e ele falava da palavra. Agora, outra coisa: estude o livro da lei dia e noite. Primeiro, porque se você vai viver e vai falar, você também precisa estudar, conhecer. E o estudo não é leitura. O estudo é para, anota, presta atenção, volta, medita. Isso é estudar. Não é somente ler. É estudar o livro da lei dia e noite. Quer dizer, o que Deus vai dizer? No seu manual de liderança para dar certo na vida, Josué, é a lei. Existem materiais que nos ajudam, que nos apoiam, leituras que nos ajudam no nosso trabalho, na nossa vida. Claro, irmãos, eu não sou contra a leitura, eu gosto muito de leitura e incentivo as pessoas a lerem. Mas nada é maior do que a palavra de Deus. Porque ela é a base. Porque se eu não conhecer, se eu não estudar a palavra de Deus, as outras coisas que eu estudar podem me confundir.
E como é que eu vou selecionar aquilo que é bom e que é ruim? Da minha convivência. Como é que eu vou fazer? Então, outra coisa. Cada vez que você lê a Bíblia, ela fala com você de acordo com a sua realidade naquele momento. A Bíblia é fantástica. É por isso que ultimamente Satanás tem combatido a Bíblia. Não é ultimamente agora começou a ficar um pouco mais pesado. Mas já teve épocas em que o povo não tinha acesso à Bíblia. Vocês sabem disso, né? Não é por falta de material, não. Na Idade Média, era proibido qualquer pessoa cristã ter acesso às Escrituras, porque era uma revelação só para uma elite, para o clero. Quando Martinho Lutero trouxe a reforma religiosa, ele trouxe uma Bíblia, ele era da Alemanha, ele trouxe a princípio o Novo Testamento em alemão, não era mais em latim. Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na França, movimentos que vieram antes mesmo de Martinho Lutero. Todos eles receberam direção de Deus para colocar a Bíblia na linguagem que as pessoas eram capazes de entender. Por quê, irmãos? Porque é o conhecimento da verdade que liberta a mente da pessoa, que transforma, que dá a direção. Então Deus está dizendo para Josué: Josué, leia, medite nesse livro dia e noite. A sua base está aí, as suas respostas estão aí, a sua inspiração está aí, a sua direção está aí. Então, estude, se prepare, leia, mas o livro mais importante em nossas vidas é a Bíblia Sagrada. Se nós vivermos, falarmos e estudarmos, você percebe que os três giram em torno da palavra. Perceberam? Viva, fale e estude o quê? Leia a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver no centro da sua vida, você vai saber o que fazer, como fazer, quando fazer, e isso vai te dar segurança e vai jogar fora o medo do seu coração. E qual é o medo? É não saber o que fazer. Qual é o medo? Mas desse jeito. E quando acontecer aquilo? E se acontecer isso? Ou tem esse problema? Mas quando você conhece qual é a vontade de Deus, você sabe o que fazer. E aí te dá uma segurança. Então Deus está dizendo para Josué: Josué, tenha paz no seu coração. Faça isso aqui, que você vai conseguir comandar o meu povo. O medo vai embora porque você sabe o que eu quero que você faça. Pastor, o que Deus quer que eu faça? Está na palavra. Como será o meu futuro, pastor? Está na palavra. Pastor, como é que eu vou comandar esse grupo, essa célula? Como é que eu vou comandar essa rede? Pastor, como é que eu vou fazer esse trabalho? Está na palavra. Tudo está na palavra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, ler, você vai perceber que coisas que passaram, pastor, eu não entendi isso muito bem. Você anda um pedaço da que você lê e fala: é isso aqui que eu estou lendo aqui, explica aquilo lá de trás. Nenhuma palavra se contradiz. Nenhuma palavra é contrária. Pelo contrário, até as histórias do que deu errado servem de referência para a gente não errar. Amém? As palavras do que deram certo servem de referência para a gente poder vencer. Então a Bíblia é completa, é perfeita, não precisa ser atualizada, não precisa ser mudada, porque ela é o livro mais atualizado, porque o Espírito Santo atualiza ela todo dia. E a Bíblia é tão fantástica que ao mesmo tempo ela é para todo mundo, mas ela é uma palavra individual para cada pessoa. A gente lê um texto, todo mundo lê o mesmo texto. Deus fala com uma coisa, Deus fala com outra coisa. Nós estamos fazendo a leitura do texto bíblico. Bíblia, uma leitura de Bíblia, muitos irmãos fazendo essa leitura de um ano, juntos. Praticamente todo mundo estão nos mesmos textos. Não tenho certeza se eu perguntar. Cada um vai falar: Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo, Deus me chamou a atenção naquilo, Deus me deu uma ideia nisso aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é divina, ela é divinamente inspirada. Fala aí. Então apegue. Você quer ser um vencedor? O seu manual para vencer é a palavra de Deus.
para você vencer o medo. Porque o medo é o quê? É uma insegurança, é uma incerteza do que vem pela frente, do que fazer, como lidar com situações. Esse era o problema de Josué. E é o problema da maioria de nós. A gente quer ir mais longe, a gente quer vencer, a gente quer avançar. Mas a gente começa a olhar e falar, mas como é que vai acontecer quando chegar ali? Como é que eu vou lidar com isso, com aquilo? A palavra de Deus é a resposta para tudo isso. Fala amém? Amém. E aí, irmãos, Deus fez uma promessa para ele. A promessa baseada nesse conselho. A promessa de Deus para ele é: se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Em vocês? Qual é a promessa de Deus? Vamos lá? Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então Deus condiciona o sucesso de Josué a obedecer aqueles 3 princípios que acabamos de ensinar. Viver, o que mais? Falar e estudar. Vamos lá de novo? Viver, falar e estudar. Só um ponto que eu não falei agora, é o seguinte: Deus manda ele viver. Parece fora de ordem. Porque devia primeiro estudar, falar, para depois viver, não é isso? Não. Porque você tem que se jogar e começar a fazer com o que você tem. Porque tem gente que ele fica esperando estar pronto. Tem gente que eu vou dizer o termo, ele está encruado. Não é uma coisa encruada. O que é encruado? Que a pessoa nunca está pronta. Ficou encruado. O que quer dizer? Que não cozinhou, que não assou, que não chegou no ponto, não é isso? Tem crente que está encruado faz tempo, sabe por quê? Ele fala assim, eu não estou preparado. Então, João, volta lá para mim, volta para mim lá nos 3 pontos. Então Deus já mandou ele logo de cara começar a viver. Pastor, mas ele não sabia tudo. Ele vai acertar e vai errar? Sim, mas nesse processo ele está falando, porque falar dá autoridade, falar abre o mundo espiritual, e falar também faz você guardar melhor o que você está aprendendo. E estudar. Então tem coisas que você vai fazer, a princípio pela fé, que você não sabe muito bem, e você vai cometer erros. E não é uma praga que eu estou jogando sobre você, estou dizendo a realidade. Mas já começa a fazer logo. Não, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou fazer teologia, pós-graduação, eu vou fazer... Não, vai para a rua e fala do amor de Deus. Vai lá e conversa com um vizinho seu, com o seu testemunho. Não precisa fazer teologia para isso. Tem gente que está dando desculpa até hoje para fazer qualquer coisa. Não, comece a viver. Vai estudando, vai falando, enfim, e faz o que tem que fazer. Volta lá para a tela que a gente estava agora. Promessa de Deus. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Então, a fórmula para vencer o medo e ser corajoso está em o quê? Viver, falar e estudar. Vamos lá de novo? Viver, falar e estudar a palavra de Deus dia e noite. Viva a partir desse princípio. Se você fizer isso, esses princípios estarão em você, poderosos, que você vai conseguir vencer. Então, se você fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Irmãos, as coisas de Deus não são complicadas, elas são simples, a gente que complica. Agora, Deus faz uma promessa sobre o que irá acontecer se ele cumprir a parte dele, porque há uma condição. Porque nós vamos dizer assim, todo mundo vai ter sucesso, todo mundo vai dar certo. Irmãos, isso é positivismo. A gente não vai deixar de ser igreja e virar ponte. Não, irmãos, não. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado atrapalha a vida da pessoa, que a desobediência atrapalha a vida da pessoa, a murmuração atrapalha a vida da pessoa. Então, você tem que viver de acordo com a palavra. Se você viver de acordo com a palavra, aí sim você terá sucesso em qualquer área que você empreender viver. Não importa se tem a ver com o ministério, com a sua família ou com o seu trabalho.
em qualquer área da sua vida, seja espiritual, familiar, financeira, empresarial, enfim, qualquer ambiente. Se você seguir os princípios aqui, você vai dar certo. Fala amém. É uma fórmula para todo mundo, é a mesma, tá? Irmãos, agora que Deus faz uma promessa, condicionada à obediência dele, Deus faz um compromisso. Qual é o compromisso de Deus com Josué? Porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Fala amém. Amém. A promessa tem a ver com o que iria acontecer com Josué. Agora, o compromisso de Deus é o seguinte, ó, você vai fazer direito? Pode ter certeza que eu vou estar com você. Por que Deus vai estar com ele? Porque ele procurou obedecer. Então, a presença de Deus em nós tem a ver com obediência. Está obedecendo? Está fazendo o que Deus está falando? Então, Deus tem prazer em dar com você. Você acha que Deus anda em más companhias? Irmãos, é o nome dele que a gente carrega. E às vezes as pessoas não percebem, a presença de Deus está indo embora. Como aconteceu com Sansão. Fez coisa errada, mas ele era o juiz. Ele era o salvador de Israel. Ele era o libertador de Israel. Ele carregava o nome, mas não vivia os princípios da palavra de Deus. Não obedecia, ninguém fazia o que ele queria. Foi uma hora que ele precisou usar a sua força. Aí ele percebeu que o Espírito do Senhor já não estava mais nele. E consequentemente ele também não tinha mais força para vencer os inimigos. Porque a sua força sobrenatural era por causa da presença do Espírito Santo. Não é porque ele era fortão, porque ele malhava, que ele carregava peso, que ele era marombado, nada disso. Ele era um homem comum. Quando o Espírito de Deus o deixou, porque o propósito de vida para Sansão era ser um libertador pela força. Outros foram com poder, com unção, com palavra, outros foram guerreiros. No caso de Sansão era força. A força estava nele, porque ele nasceu para libertar Israel com força, era um sinal para Israel. Mas quando ele pecou, deixou de viver os princípios, Deus o deixou e ele nem percebeu. Porque ele já não tinha mais comunhão. Ele já não dava mais atenção. Quando o Espírito do Senhor foi embora, ele não percebeu, sabe por quê? Porque ele já não tinha mais comunhão com ele. Presta atenção. Cuidado. Então, irmãos, Deus fez uma promessa, se comprometeu com Josué. Ele assumiu um compromisso, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Porque se você viver dessa forma, eu estou comprometido com você. Tem muita gente lembrando as promessas e os compromissos de Deus, mas não estão lembrando do seu próprio compromisso com Deus. Qual é a contrapartida? Como assim contrapartida? Irmãos, toda promessa na Bíblia está conectado a algum tipo de atitude nossa, algum tipo de mudança, de ação. Toda vez que você olhar na Bíblia, toda promessa está conectada com algum tipo de compromisso. De mudar alguma coisa, de fazer melhor, de fazer diferente, ou não fazer mais. Preste atenção nisso. Então tem gente que ele é bom para lembrar promessa de Deus, compromisso de Deus, mas não lembra qual é a parte dele. E não vai dar certo. Ah, mas fulano vai à igreja, todo domingo está lá na igreja. Ah, fulano é crente, mas e a parte dele? Aí vem na igreja e começa a brigar, falar, essa igreja não tem mais poder, essa igreja não tem mais unção, o pastor não prega nada, oh meu Deus, né? Aí fica procurando um pregador em várias igrejas, às vezes ele vira membro virtual na internet de várias igrejas, porque ele quer achar alguém que fale aquilo que ele gostaria de ouvir. Pregação que adoce a sua vida. Quer dizer para você que o remédio é amargo, velho, mas funciona. O remédio é amargo, mas funciona. Tá? Então, ele fica procurando alguém que diga aquilo que ele gostaria de ouvir, porque ele não quer ter compromisso. Ele quer que alguém diga, vai dar certo, vai funcionar, vai ficar tudo bom. Não, mas isso é de Deus. Isso é de Deus.
Irmãos, eu falo sempre aqui, o tempo é a resposta. É o tempo. Tem coisa que é melhor nem falar, porque é o tempo que vai responder. É o tempo. Como é essa pessoa com o passar dos anos e do tempo? Falar, cada um fala o que quiser. Tem boca, fala o que quiser. Não é isso? Você é livre, você faz o que quer da sua vida. E as consequências? Como Deus é misericordioso, Ele dá a oportunidade para a pessoa mudar. Mas passa anos para a pessoa mudar. Sansão não perdeu a força no primeiro pecado dele. Ele pecou várias vezes, fez várias coisas erradas. Deus continua abençoando a vida dele. Não é porque Deus aprovava o pecado, é porque Deus estava dando a oportunidade de se arrepender. Então você está vivendo o tempo, muitas vezes, da misericórdia de Deus. Mas chega uma hora que Deus irá pesar na balança. E eu não estou jogando praia em você não, estou te ensinando para você colocar a sua vida diante de Deus. Toda ação tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. E você precisa viver os princípios da palavra de Deus. Fala amém? Amém. Tá? Então a gente olha aqui e Deus se compromete, né? Se compromete com Josué. Quer dizer, então vai dar tudo certo? Vai. Tá? Se você fizer isso, essa é a palavra. Aí Deus fala, não, eu vou estar com você. Quer dizer, você não vai estar sozinho nessa caminhada. Eu não estou mandando você ir e você está por sua conta. Não, eu vou caminhar com você. Eu vou andar com você. Fala amém. Então Deus tem promessas de bênçãos, de crescimento, de avanço, de ministério, de trabalho, de carreira, de prosperidade para o seu povo. Mas os princípios eu tenho que fazer a minha parte. Viver, falar e estudar. O centro da minha vida tem que ser a vontade de Deus que está na palavra dele. Aí Deus está dizendo que a gente vai ter sucesso e que Ele vai estar com a gente o tempo todo. Fala amém. Então o que isso quer dizer? Não precisa ficar com medo. Seja forte, seja corajoso. Porque tudo que você precisa para vencer, eu vou estar providenciando enquanto nós caminhamos juntos. Enquanto estamos juntos. Porque lembrando o seguinte, a Bíblia não é um livro para ser dissecado sem o Espírito de Deus. Porque senão você não vai entender. A Bíblia não é um livro comum que se entende com mentalidade natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Sobrenatural. E ela só tem texto que só se discerne com a revelação do Espírito. É por isso que a pessoa tem que ter Deus perto dela. A Bíblia não é um livro, um manual para qualquer um dar certo. Primeiro, tem que viver os princípios. E segundo, Deus tem que estar junto para poder dar certo. Fala amém. Então, irmãos, é um grande novo começo. E todos estavam com medo. Não era só Josué, todo mundo estava com medo. Mas a coragem e liderança de Josué os motivaria. Fala amém. Então, irmãos, era um grande novo o quê? Começo. Era um novo começo. Grande. Porque, irmãos, agora eles saíam do deserto, entravam na terra, teriam que guerrear, conquistar cidades. Agora eles teriam que formar estrutura social, política, enfim, era um desafio. A terra eles nunca andaram, não conheciam, enfim, havia vários desafios. Então, era um grande novo começo, e todos estavam com medo. Como é que será a liderança com Josué? Vai dar certo? Josué não é igual a Moisés, ele é um homem bom, abençoado, mas ele não é profeta, ele não é pastor como Moisés, ele é um guerreiro. Eles também estavam com medo. Por isso que a palavra de Deus veio para nos dizer, seja forte e corajoso. Por isso que eu disse para vocês no começo, tem muita gente que depende de você. Se você for forte e corajoso, você vai conduzir muita gente. Isso em qualquer área da vida, tá? Seja na igreja, no ministério, família, seja no trabalho. Tem gente lá no seu trabalho que depende de você, você não sabe. Ela depende espiritualmente de você. E se você prosperar, elas vão depender financeiramente de você também. O seu sucesso vai prosperar a vida de muitas outras pessoas. Fala amém? Amém. Mas se você seguir os princípios. Então, irmãos, era um grande novo começo. E todos estavam com medo. Mas a coragem e liderança de Josué os motivaria. Então sempre tem alguém que vai romper, que vai começar,
que vai tomar coragem, que vai se levantar e dizer, eu vou, e aí as outras pessoas vão também. Fala amém? Amém. Irmãos, agora abria um mundo de oportunidades para eles. O mundo se abriu de oportunidades. Por quê? É novo, eu tenho medo, é uma terra nova. Mas antes eles eram só escravos. Só faziam o que os outros mandavam, tinham uma vida miserável, dormiam mal, moravam mal, comiam mal, viviam mal. Ficaram no deserto sobrevivendo. Deus cuidou para não faltar nada, mas também não era nada desafiador. Era difícil, claro que era, mas não se desenvolveram. Agora era uma nova grande oportunidade para todos, né? Abria-se uma grande oportunidade. Por isso, irmãos, que tem que ter coragem. Que quando a oportunidade chega, não é todo mundo que aproveita. A oportunidade abre, a porta abre, o convite é feito e a pessoa recua. Tem gente que está orando por uma oportunidade faz anos. Mas, quando a oportunidade aparece, a pessoa recua, refuga, foge, como fizeram os 10 espias. A oportunidade chegou. Eles se refugaram, desanimaram. E, consequentemente, desanimaram outras pessoas. Como é que desanima outras pessoas? É você dando motivos para a pessoa sobre o que não vai dar certo. Ah, mas isso vai dar errado. Já estou vendo. Isso aqui vai dar tudo errado, isso não vai funcionar. Ah não, já vi isso aí, já li não sei aonde, já conversei não sei o quê. Aí a pessoa desanima os outros, porque ele tem medo, ele desanima os outros. Ele tem medo, ele dá desculpa antecipadamente. Já viu gente dar desculpa antecipada? Ele pega que alguma coisa vai começar a acontecer. Vou falar de igreja, tá? Ele percebe o movimento da igreja, vai começar a fazer um trabalho diferente, ele já começa a arrumar desculpa. Ah, não estou bem. Não estou bem com a tarifada, estou uma correria lá no serviço, não, é isso. Irmãos, a pessoa sempre tem uma desculpa para não participar. Sabe o que é isso? É medo. Medo. Medo das responsabilidades. Medo e dúvida. Tem gente que ele tem outra reação. Para não ir, ele fica se desculpando com todo mundo. O que é se desculpar? Ele fica dando motivos pelos quais as coisas não dão certo. E aí contamina o coração. Isso não vai dar certo por disso, por aquilo, porque lá é assim, porque isso não é fácil não. Isso não é para qualquer um. Você está dizendo que você é qualquer um, então. Você vai? Isso não é para qualquer um. Obrigado por qualquer um. Não foi isso que os 10 espias fizeram? Eles ficaram com medo e fizeram o quê? Não, mas a terra lá é de gigante. Não, a terra não era de gigante. A terra tinha alguns gigantes. Não era todo mundo gigante. Ah, eles nos veem como gafanhotos. Como é que eles sabem? Eles conversaram, fizeram uma entrevista com os gigantes, que a gente vai invadir sua terra. O que você pensa de nós? Era assim que eles pensavam? Não, porque quando eles foram invadir a terra, no outro momento com Josué, eles chegaram numa cidade poderosa, murada, grande, que era Jericó, e Raabe disse: todo mundo está com medo de vocês, porque sabem o que Deus fez por vocês no deserto. O inimigo sabe que Deus está com você e você não sabe que Deus está com você. Sangue de Jesus tem poder. Vamos tomar coragem. Vamos crer na promessa de Deus. E não, você sabe que Deus abençoa você. E chega na hora você não tem coragem de romper e de vencer. Em nome de Jesus, vamos mudar a nossa mentalidade, uma renovação de mentalidade. Deus está nos chamando para coisas grandes, para grandes conquistas, seja para a igreja, para a obra de Deus, ou seja para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua carreira. É hora de vencer, fala amém? A gente ora, espera, pede, clama, faz campanha. Agora está chegando o tempo. Deus está falando conosco o tempo todo. Irmãos, há muitas promessas. Eu coloquei algumas promessas para vocês ouvirem já lá no áudio. Esse dia que estava o pastor aqui, o apóstolo Paco, disse o que Deus quer fazer com a gente aqui. Vocês ouviram, sim ou não? Quem veio, né? Porque muita gente nem se deu o trabalho de vir. Alguns não podiam, até entendo. Mas muita gente podia estar aqui e não estava. Irmãos,
Deus está falando faz um tempo sobre o que Ele quer fazer conosco, e através de nós, na igreja e fora da igreja. Porque a palavra que o apóstolo trouxe para nós aqui, no nosso culto aqui, eu já tinha ouvido isso lá em Santos, e tinha ouvido isso lá em Miami, e tinha ouvido isso aqui lá em Brasília também, através de um apóstolo no Chile. Deus está alinhando tudo e dizendo o que Ele quer fazer conosco. Então, quando a gente chega na divisória para conquistar, é a hora que a gente tem que ser forte e corajoso para romper. Porque senão as oportunidades não virão. Esse povo era escravo, esse povo viveu no deserto, sobrevivendo comendo do maná, né? A gente achava que o maná, não, o maná era um pão. Na verdade eram sementes que brotavam na terra de manhã, da madrugada, e que eles preparavam e faziam um pão, tá? E sobreviveram, não desistiram porque Deus fez coisa boa. Mas quem que aguenta comer a mesma coisa há 40 anos? Não era bom isso, mas era um castigo, tá? Então, agora eles teriam chance de ir para a terra deles. Mas eu vou ter que plantar. Mas você tem que comer coisa diferente. Eu vou ter que criar animais. Mas você vai poder comer carne. Eu acho que é melhor ficar no deserto do que lá. A gente só vai fazer esses coisas. Preguiçoso. Em nome de Jesus, liberte-se dessa mentalidade. Nós somos povo de Deus, fomos gerados pelo Espírito para vencer. Fala amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, eu coloquei aqui, né? Um mundo de oportunidades se abrirá para eles. Vamos colocar aqui, Isso eram tudo escravo. Agora eles poderiam ser pastores. Quando eu falo pastor, não é pastor de igreja, tá? É pastor de cuidar de animais. Naquela época, né? Agricultores. Eles poderiam ser comerciantes, que a cidade não tem comércio, sim ou não? Sim, claro, todo mundo precisa. Artesãos, iam produzir muitas coisas, para roupa, para móveis. Então, soldados da cidade tem que ter segurança. Construtores, construir casa, arrumar. Vendedores de uma cidade para outra, compra um produto de um lugar, leva para outro, para distribuir na outra cidade. Ferreiros, né? Tinha muita coisa feita de ferro, né? Instrumentos, armas, para os cavalos, enfim. Eu coloquei reticência ali, 3 pontinhos, porque era ilimitada o potencial. Eles eram todos escravos. Pastor, eles tinham alguma habilidade? Provavelmente tinham. Mas a habilidade deles era para os outros, para serem explorados pelos outros. Os outros ganhavam com o trabalho deles. Agora eles iam ganhar com o trabalho deles. Fala amém? Percebeu o nível da diferença? Tem gente que tem mentalidade de escravo, vai ficar a vida inteira sendo explorado por alguém. Você é de Deus. Fala para o seu vizinho, você é de Deus. Você tem dom, você tem uma habilidade, você tem uma capacidade. E Deus quer prosperar você através dessa capacidade. Mas junto com isso vem as responsabilidades. Vale a pena ou não? Pastor, eu não quero. Seja escravo de outros. Sim, ai pastor, misericórdia, pastor. Ué, é verdade, eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Você quer vencer? Você tem que assumir responsabilidade, você tem que ter coragem. Pastor, mas eu não tenho muito, já demos a fórmula. Qual é a fórmula para poder ser forte e corajoso? Viver, falar e estudar. Fala de novo. Viver, falar e estudar. A palavra de Deus tem a resposta para todas as necessidades, problemas, dúvidas sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Amém. Então está tudo aí, está tudo aí. Então, irmãos, só viverá o novo. Põe para mim a última, por favor. A última, quase a última tela. Só viverá o novo, que são as promessas de Deus, quem vencer o medo e fazer a travessia do velho para o novo. Vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Vai ter que romper, vai ter que desmontar a barraquinha e vai dizer o seguinte: a partir de agora eu não vou mais morar no deserto, viver só de maná. Agora eu vou construir a minha casa, agora eu vou ter a minha profissão,
e agora eu vou criar os meus filhos e minha família com prosperidade. Nessa terra em que nós adoramos a Deus e que Deus vai nos abençoar. Fala amém. Então, a mudança, irmãos. Mas para isso tem que vencer o medo. O medo, o conselho do Senhor é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Diga para o seu vizinho: seja forte e corajoso. Ou seja forte e corajosa. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos orar em nome de Jesus. 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 Feche os olhos. Feche os olhos. Você vai agora orar comigo, vai botar para quebrar agora. Vai chutar a cara do capeta agora espiritualmente. Como é que você vai chutar a cara do capeta? Com a palavra. Você vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida agora. Você é forte, você é corajoso. Diga, Senhor, na tua palavra declara, eu tomo posse. A partir de hoje, o medo não vai mais me parar. O medo não vai mais atrapalhar minha vida. Nada vai me atrapalhar de viver o teu propósito. Estamos numa travessia. Estamos transicionando do deserto para a terra que Deus prometeu. Tem muito trabalho? Tem, mas tem muita bênção. Eu não vou mais trabalhar para os outros, agora eu vou trabalhar e eu vou prosperar. Ninguém vai me explorar, ninguém vai tirar nada de mim, porque agora eu vou viver o novo de Deus. Coragem, 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 em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em tua presença nesta manhã, e nós oramos segundo a tua palavra, segundo a tua verdade. Pai, nós quebramos agora todas as amarras, todas as garras, Senhor, do medo. Medo, vai embora agora. Medo, você não tem mais lugar em nossa vida. Medo, você não pode ficar na mente, no coração, na vida deste povo. Este povo é de Deus, esse povo tem direção, este povo pertence ao Senhor. Esse povo foi lavado e remido com o sangue de Jesus. Esse povo foi comprado com um alto preço. Espírito de miséria, derrota, insegurança, medo, escassez, sai agora, em nome de Jesus. Vai embora agora, todo medo do sucesso, todo medo do crescimento, todo medo da prosperidade, todo medo da liderança. Vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, em nome de Jesus. Senhor, declaramos nesta manhã, Pai, que tomamos posse da tua palavra, que tomamos posse da tua bênção, Senhor, para atravessar, ó Deus, para um novo tempo. As suas promessas já foram feitas, o teu compromisso está conosco, Senhor. Falta-nos, Senhor, ousadia e coragem que nós temos recebido nesta manhã. Pai, que possamos viver, que possamos falar, que possamos estudar a tua lei, a tua palavra cada dia, e ela nos dará segurança, coragem e ousadia para viver um novo tempo, Pai. Declaramos um novo tempo para o teu povo, para a tua igreja, a partir desta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.